Seja muito bem-vindo, você que vai participar desse mini curso de 5 dias consecutivos. Eu sou Vini Romeiro e nós vamos falar aqui sobre como libertar o seu potencial criativo. Afinal, todas as pessoas do planeta são criativas? Na verdade, essa não é a pergunta mais inteligente a se fazer. E sim, todas as pessoas têm a possibilidade de se tornarem criativas? A resposta para essa pergunta é sim. Todas as pessoas podem aflorar esse potencial dentro de cada um. Mas para isso, nós precisamos entender em que solo que nós estamos pisando. O que aconteceu ao longo da nossa vida que ceifou o nosso potencial criativo? O que aconteceu que gerou esse bloqueio mental, em que muitas vezes nós nos questionamos, caramba, será que eu tenho criatividade? Por que as pessoas conseguem produzir várias ideias, inovarem nos seus negócios, e eu fico na mesma, eu fico na mediocridade, uma palavra derivada de média. Eu faço sempre mais do mesmo. E aí, ao longo desses 5 dias, nós vamos passar por diversas etapas, desde o seu nascimento até os dias atuais, te mostrando quais são esses bloqueios e finalmente te libertando para ser ainda mais criativo. Primeira coisa, vamos voltar lá na sua infância. Você provavelmente frequentou uma escola. E perceba que a escola, o ensino tradicional, ele não nos incitou a sermos mais criativos. Basta você lembrar o seguinte, você ia lá para a escola, você ficava diante de um professor, você passava por algumas avaliações, mas se você puxar na sua memória, você dificilmente vai se lembrar de algo que você tenha criado. Tenta puxar. Você se lembra de ter criado alguma coisa na escola? No máximo, talvez na aula de artes, a professora tenha pedido para você fazer um desenho livre e você foi lá e desenhou alguma coisa. E é bem provável também que possivelmente nessa aula de artes você não tenha tido nenhuma ideia, tenha perguntado para a professora e ela tenha dito, sei lá, desenha uma casinha e uma árvore. De modo que a maioria das pessoas assim o faziam. Desenhavam, previsivelmente, uma casinha e uma árvore. Ou seja, nem ali você fora instigado a ser um criador, um inovador, a tirar coisas da sua própria cabeça. Tanto é que o ensino tradicional não te prepara para ser um criador de ideias, e sim um replicador de ideias. Basta analisar as avaliações, as provas. Todas as provas que você fazia cobrava de você apenas a sua capacidade de quê? De memorizar informações. Tanto é que várias pessoas estudavam um dia antes da prova, no mesmo dia da prova, para que aquelas informações ficassem mais frescas na mente. Então, a única coisa exigida neste caso era ter boa memória. A prova não fazia com que você refletisse, com que você desse vazão para os seus pensamentos e para a sua imaginação. Talvez no máximo tinha uma questãozinha lá dizendo responda com as suas próprias palavras o que isso quer dizer. Só que ainda assim tinha mais ou menos uma resposta correta. Tinha que ser com base no que o professor queria. Senão ele te dava um meio certo lá. Não era nem um certo por completo, era um mais ou menos. Ou seja, você não foi em momento algum instigado a criar. Não te incitaram a fazer isso. E aí você deve estar perguntando, Vini, então quer dizer que a escola, o ensino tradicional, foi o maior vilão com relação ao meu potencial criativo? Foi o que mais me limitou na criatividade? E a resposta é não. Sabe por quê? Porque a escola é só mais um elemento. Se você analisar, os seus pais também tiveram grande responsabilidade nesse processo. Porque todas as vezes, para pensar, todas as vezes que você estava lá fazendo alguma coisa diferente, logo chegava um adulto próximo, geralmente o seu pai ou a sua mãe, e eles diziam frases do tipo, menino, o que você está inventando? Para de inventar moda, chega de invenção. Percebeu? As crianças cresciam acreditando que inventar não era definitivamente algo salutar. Porque todas as vezes que tentavam fazer algo diferente, logo chegava um adulto reclamando, as condenando por causa disso. Então, como é que você acha que ficava a mente de uma criança diante dessas circunstâncias? Já não foram incitadas na escola, não foram também em casa.
Vini, então esses são os dois maiores vilões da minha vida, a escola e os meus pais? Não somente. Porque você sai do ensino médio e faz o quê? Entra na faculdade. E qual é a primeira coisa que alguém faz, que alguém pensa quando pisa na faculdade? Sabe qual é? A primeira coisa que alguém pensa é: meu Deus, não vejo a hora de me formar. Olha essa palavra, formar. Me colocar em uma forma. Formatura. Quem foi o gênio que inventou esse tipo de palavra? Percebe que o ensino a educação deveria libertar as pessoas de suas amarras e não aprisioná-las dentro de uma forma. Então, esse é o pior tipo de palavra que se pode dar para alguém que vai fazer uma faculdade. E não termina por aí não, ó. São palavras do tipo como formatura, como conclusão, concluir a faculdade, terminei os estudos, terminei a faculdade. Como se ele fosse um processo fechado, onde você terminasse a faculdade, terminou os estudos. Não preciso mais estudar na minha vida. Percebe todas essas etimologias, o quanto essas palavras que você nunca deu atenção para isso, acabam interferindo diretamente? Mas não para por aí ainda não. Tem mais. Você sai da faculdade e ele entra no emprego. Geralmente em um departamento que não tem absolutamente nada a ver com você. E adivinha o que acontece? Você só precisa replicar as normas já criadas por alguém, às vezes há 100 anos. Em uma empresa grande, uma multinacional, que segue normas rígidas, muitas vezes ultrapassadas. Mas você só precisa replicar. Não há espaço para inovação, não há espaço para criação, não há espaço para pensar com a própria cabeça. Você só precisa ler um quadro de regras e segui-las. E ai de quem fizer alguma coisa diferente. Então perceba que isso já começa desde a tua infância, onde você, quando faz alguma coisa de diferente, é punido por causa disso. E vai seguindo durante toda a sua vida. Passa o tempo e nada muda, nada muda. E aí você vai gerando essa porrada, essa quantidade exorbitante de bloqueios mentais na sua vida. E é por isso que a criatividade não se torna fértil. Se você for verificar, a ausência de criatividade é a obviedade. As coisas são, geralmente, por comum, óbvias. A maioria das pessoas pensam de formas óbvias. Eu gosto sempre de fazer uma analogia que você vai entender muito bem. Os nomes de campeonatos. Vini, como assim os nomes de campeonatos? Perceba. Qual é o nome do principal campeonato que se disputa no Brasil? Campeonato Brasileiro. Qual é o nome do campeonato que se disputa no Rio de Janeiro? Campeonato Carioca. Qual é o nome do campeonato que se disputa em São Paulo? Campeonato Paulista. E em Goiás? Campeonato Goiano. Qual é o nome do campeonato que se disputa na França? Campeonato Francês. E na Espanha? Campeonato Espanhol. Qual é o nome da liga onde se disputa um título envolvendo os maiores da Europa? Liga dos Campeões. São os campeões da Europa. Qual é o nome da Copa em que reúne todos ou vários países do mundo? Copa do Mundo. Agora você pensa assim, qual é o nome da maior competição sul-americana? E aí a resposta é Libertadores. Opa, tem alguma coisa diferente. Não está mais óbvio. Por que não deveria ser Copa Sul-Americana, que inclusive existe esse campeonato? Perceba que a gente estava caminhando num campo extremamente óbvio e diferente. Libertadores? Como assim? Não é óbvio esse nome. Sabe por que não é óbvio esse nome? Porque alguém pensou fora da caixa. Porque alguém ousou, alguém foi criativo. E se você investiga o porquê que a competição se chama Libertadores, você vai descobrir que, na verdade, esse nome é uma homenagem que se deu a todos aqueles que libertaram países sul-americanos de seus colonizadores europeus. Dom Pedro I, por exemplo, aqui no Brasil. E vários outros países aqui também na América do Sul que fizeram o mesmo. Então perceba, alguém decidiu, em vez de colocar o nome de Copa Sul-Americana, decidiu criar algo, decidiu homenagear.
E aqui existe uma história. Perceba que a criatividade é algo fascinante, é algo imponente, é algo majestoso. Você provavelmente gostou muito mais de ouvir essa história da Libertadores do que todos os outros nomes óbvios, que nem sequer têm história, porque não precisam ser contadas, bastam ser replicadas. E no processo de criação a gente não replica, a gente não segue a manada, não segue a boiada. A gente dá vazão aos nossos pensamentos, à nossa imaginação. Olha o que esse cara aqui disse, ó, Albert Einstein. Ele dizia que criatividade é a inteligência se divertindo. Olha que coisa mais linda. Esse processo não tem que ser doloroso. Esse processo tem que ser delicioso na sua vida. Tem que ser majestoso. Você precisa se divertir criando e não sair fumaça da sua cabeça, como às vezes você pensa que sai. E é justamente entendendo nesse primeiro dia todos os aspectos que nos bloquearam com relação à criatividade, é que a gente vai perceber que precisamos sair desse solo infértil para irmos para o mundo da imaginação. Então, a partir do segundo dia, eu já vou começar a te falar como a gente pode sair desse mundo, como a gente pode se tornar mais criativo. Hoje, você já entendeu todos os aspectos que te levaram a essa infertilidade. A partir de amanhã, a gente vai, sem dúvida alguma, começar a regar todo esse solo para construirmos coisas mais maravilhosas e grandiosas, tá? Então eu te espero no segundo dia, não sai daí não, continua comigo, um abraço, até lá.